Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal. Você que está começando a trabalhar com locução, você que está planejando ingressar nesse mercado, nessa profissão, você que quer descobrir essa nova profissão. Você acredita que a sua voz não é perfeita para trabalhar com locução? Você acredita que para trabalhar com locução é preciso ter aquela voz impostada? Ou aquela voz de locutor? Nossa, você tem uma voz de locutor! Você realmente acredita nisso? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal. Eu sou o Kleber Almeida e esse é o Dica de Locução para Iniciantes. Muito bem, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal. Essa é a série Dica de Locução para Iniciantes. Você que quer ingressar nesse mercado, você que tem dúvidas sobre esse mercado, nós vamos trocar uma ideia, compartilhar conteúdo aqui para juntos, aprendermos um pouco mais sobre essa profissão sensacional que é a locução, trabalhar com a voz. E por falar em voz, a pergunta de hoje é: você acredita que você não tem uma voz ideal para trabalhar com locução? Eu vejo muita gente falar isso, Inclusive até aqui no canal já escreveram assim: ah, se eu tivesse voz para isso. Você realmente acredita que nos dias de hoje é realmente importante que sua voz seja linda e maravilhosa? Enfim, O que é uma voz linda e maravilhosa? Isso é meio subjetivo, É claro que podem haver vozes que soam mais agradável por natureza, claro que sim. Mas aquelas vozes que não têm essa característica podem sim ser trabalhadas para que você possa trabalhar com a voz, com a sua voz, para que você possa sim trabalhar como locutor, como locutora. Ter uma voz aveludada, uma voz grave, bonita, isso ficou lá na era de ouro do rádio. Hoje em dia, nos tempos mais modernos, a voz, vamos dizer assim, o tipo de voz não é tão importante mais. Mas calma, não é tão importante entre aspas. Quando eu digo que não é tão importante, eu digo no significado de que ela não tem que ser bonita. Ela precisa ser única. E o que você precisa apenas é aprender as técnicas para aplicar na sua locução. Você precisa saber como se comunicar. Você precisa saber como posicionar a sua voz. Você precisa saber como colocar a sua voz. Você precisa aprender a interpretar um texto corretamente. E todas essas técnicas é que vão dar originalidade, personalidade ao seu jeito de fazer locução. E aí é que mora o grande segredo, o seu jeito de fazer locução. É claro que todos que estão iniciando geralmente visualizam um profissional, tem em mente um profissional que admira e gostaria muito de ser igual, quer ter a voz igual, quer imitar, quer fazer tudo igualzinho. Normal isso, É legal que você ouça assim, se aprofunde em como ele faz, veja as técnicas que ele usa para você entender como ele faz isso. E pegar esse conhecimento e aplicar para o seu jeito de fazer. Acredite, esse é um dos maiores segredos desta profissão. Reconhecer a sua voz, aceitar a sua voz, trabalhar as técnicas, ganhar a sua personalidade e ser um locutor, uma locutora única, que tem aquele jeito de fazer locução. E aí sabe o que vai acontecer? O mercado vem atrás daquele profissional específico que pode ser você. Para exemplificar, vamos dizer mais ou menos assim: uma produtora ou uma agência tem uma propaganda de um carro para anunciar na TV e está procurando uma voz grave e tal. É o seu caso? Legal! Ele vai te procurar e vai colocar a sua voz grave lá. Mas não é o seu caso? Você tem uma voz bem aguda? Não tem problema. Pode ser que essa agência ou essa produtora esteja adaptando esse comercial para um público específico, onde será exigido uma locução mais jovial, mais, talvez mais de varejo. E aí você pode entrar.
ou até mesmo uma voz mais caricata. Vamos dizer a grosso modo que a sua voz é bem diferente, ela chega a ser até um pouco engraçada por natureza. É claro que você pode trabalhar com a voz, você pode fazer locução caricata, com seu jeito de fazer locução. E o mercado busca sim esse tipo de voz. Então, nos dias de hoje, o mercado já não trabalha mais como naquela época da Era de Ouro, onde os locutores tinham todas as vozes assim, né? Olá, tudo bem? Nem consigo fazer direito, porque não é o meu perfil vocal. Mas você entendeu bem onde eu quis chegar, não é? O mercado aprendeu a ser mais versátil. O mercado aprendeu que existem diversos tipos de consumidores. Consumidores que buscam experiências diferentes. Consumidores que são atingidos pela publicidade de forma diferentes. Então o seu jeito diferente de ser é sim adaptável, desde que você estude, aprenda as técnicas e aplique no seu jeito de fazer locução. Então fique tranquilo, fique tranquila. O tipo de voz não é essencial para dizer se você pode ou não ser um locutor, ser uma locutora. Não se intimide por isso. Vá para cima, estude, se dedique, ouça outros profissionais. Se você tem uma voz aveludada, tenta fazer diferente daqueles caras da Era de Ouro, ou mesmo dos caras que estão fazendo dessa forma hoje. Se você tem uma voz média, idem, ouça os profissionais que têm uma voz média, veja como eles estão fazendo, treina o processo como eles estão fazendo e tenta adaptar para o seu jeito. Se você tem uma voz mais aguda, idem. E se você tem uma voz engraçada, sei lá, vamos supor que a sua voz é pra dentro, assim, olha, Kleber, minha voz é assim, será que dá? É claro que dá! Você pode fazer locuções caricatas e o mercado sim vai aderir a esse profissional, ele vai buscar você. Pode parecer um pouco engraçado, pode parecer um pouco estranho, mas existem pessoas que têm voz assim. Claro que existem. Isso é um problema? É claro que não é um problema. O que importa é se você consegue se comunicar bem. É se você tem técnica suficiente para passar a comunicação. Se você tem técnica para atingir o outro com a sua voz, com o seu jeito de comunicar e fazer com que ele entenda essa comunicação. Então, se é uma agência de publicidade ou uma produtora precisa de uma voz caricata parecida com essa, eles vão te procurar sim. Basta você criar um portfólio, criar um site, criar aí um CD, um MP3, mandar esse conteúdo para as produtoras, para as agências, eles vão guardar o seu material no banco de vozes deles e quando precisarem, com certeza irão te chamar. Uma coisa que a gente não pode confundir é tipo vocal com qualidade vocal, tá? O tipo de voz, o tipo de timbre, né? O timbre personalizado de cada pessoa, como eu falei, o médio, o grave, o caricato, isso é um tipo de voz, mas toda voz pode ser qualificada, ela pode ser aprimorada, assim como eu falei diversas vezes nesse vídeo. Basta você treinar, basta você usar as técnicas. Procure um fonoaudiólogo, uma fonoaudióloga, procure um otorrinolaringologista, verifique como é que está a parte física aqui por dentro, o seu nariz, a faringe, a laringe, a língua, vê tudo. Estude isso, vá atrás disso, porque isso também faz parte da profissão de locutor. Ser locutor e ser locutora não é simplesmente eu sou locutor, eu tenho uma voz linda, maravilhosa. Não é isso, não é isso. Ser locutor e ser locutora é além, é estudar, é aprimorar, é cuidar da sua voz. E é nesse sentido que eu quero chegar. Tipo de voz é uma coisa e qualidade vocal é outra. Mesmo que você tenha uma voz fã e caricata, ela pode ser uma voz saudável, uma voz que tem projeção, que você consegue ser versátil, que você consegue mostrar o potencial da sua voz, que você consegue trabalhar os graves, os médios e agudos. E mesmo que ela seja caricata, ela fica incrível. Espero que essa dica tenha ficado claro, espero que você tenha gostado dessa dica, espero que ela tenha ajudado você
a tomar forças para seguir sim nessa carreira, independente do tipo de voz que você tem. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora e ative o sininho para receber os conteúdos semanais aqui do canal. Mais uma vez, meu muito obrigado e a gente volta num próximo Dica de Locução para Iniciantes aqui no canal. Tchau!